Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Judeus e a lei. No estudo anterior, verificamos a relação entre os gentios e a lei. Os gentios seriam hoje os pentecostais, e a grande massa evangélica que não entende que a lei de Deus está em vigor. Agora vamos estudar no livro de Romanos os judeus e a lei. Veja o que diz, a partir do capítulo 2, versículo 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Confias que és guias de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É interessante observar aqui que, se por um lado há uma repreensão para o gentio, também há uma repreensão para o judeu. Quem seria o judeu hoje? O judeu hoje seria o adventista do sétimo dia, os batistas do sétimo dia, os adventistas da reforma. Por quê? Porque são esses os judeus espirituais hoje? Porque são pessoas que conhecem a lei e professam guardá-la, ensinam as pessoas. Veja se não é assim. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Então ele está dizendo, eis que você, adventista do sétimo dia, você batista do sétimo dia, você que procura guardar a lei, você que ensina que a lei se deve guardar e que tens por sobrenome judeu, tens por sobrenome cristão de verdade e repousas na lei, te glorias em Deus, dá glórias a Deus, porque Deus só pode ser glorificado pela verdade. E a palavra de Deus e a lei é a verdade. A Bíblia diz que a lei é santa, justa e boa. Então todo aquele que procura guardar a lei, todo aquele que tem a lei escrita no seu coração de fato e no seu entendimento, assim como Cristo, glorifica a Deus. Tu que sabes a sua vontade, versículo 18. Então você sabe a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você o obedeça, que você guarde a sua lei, porque a lei de Deus, sendo santa, justa e boa, fará com que você seja uma pessoa santa, justa e boa. A vontade de Deus é esta, que você guarde os mandamentos dele para que te vá bem. E sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Você então sabe quais são as coisas excelentes, conhece a vontade de Deus, que é guardar a lei, como Cristo guardou a lei, aprovas as coisas excelentes, porque sabe pela lei o que é excelente. O apóstolo Paulo diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. E finalmente, instruído por lei. A lei instrui. A lei que te diz, honra teu pai e tua mãe, ela te instrui a ter um comportamento respeitoso e digno em relação aos teus pais. Ela te ensina a não fazer imagens, ela te instrui de fato, o que é correto e ao que não é. Por isso a Bíblia dirá, a lei é como um aio, como um professor para ensinar o caminho da salvação,
Como? Nos levando a Cristo. A Bíblia diz, né, que a lei nos leva a Cristo. E aí diz, instruidor de nécios, confias que és guia dos cegos. Quem são os cegos? Os que não conseguem ver que a lei de Deus é santa, justa e boa. Que não conseguem ver que Deus quer escrever no coração de todo cristão a sua lei. Luz dos que estão em trevas. Então você que se chama adventista do sétimo dia, que se julga, né, saber a vontade de Deus, aprovando as coisas excelentes, sendo instruído por lei, confia que é guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, instruidor daqueles que não têm noção de como a lei é santa, justa e boa, repetimos, mestre de crianças, que ensina os novinhos na fé, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Veja que interessante. Em espírito e em verdade, você tem entendimento e tem a ciência. Você tem o entendimento, que é a ciência da lei, mas tem também a verdade na lei. É o espírito que convence do quê? É o espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Como? Pela lei. O pecado é a transgressão da lei, né? Agora veja só a repreensão. Você que diz que repousa na lei, você que defende a lei, que sabe o que é excelente a Deus, tu, pois que ensina outro, não ensinas a ti mesmo? Quer dizer, você procura ensinar a lei aos outros, mas não ensina a você mesmo a validade e como se guarda a lei? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Quem é que prega que não se deve furtar? Aquele que conhece a lei. O mandamento que diz não furtarás ou não roubarás em algumas versões. Mas aí ele diz, tu que pregas que não se deve roubar, roubas. Por exemplo, como é que alguém rouba a Deus? O próprio Senhor diz em Malaquias, né? Malaquias 3 diz, roubará o homem a Deus? Mas vós me roubais, ele diz, vós, toda a nação. Então, você rouba a Deus nos dízimos. Você rouba a Deus nas ofertas. Então você que ensina que não se deve roubar, também rouba a Deus? Isso é uma repreensão para o adventista do sétimo dia, para o adventista da reforma, para todos aqueles que julgam ter a lei de Deus no coração, todos aqueles que pregam a lei. E diz, tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Versículo 22, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? E aqui não é só o adultério físico. Você que é marido, adultera, traindo sua esposa, não é só esse adultério. O pior adultério não é esse. Você que diz que conhece a lei, adultera a lei. Você que diz que conhece a palavra de Deus, adultera a lei de Deus. A palavra de Deus diz que não há uma trindade, porque não existe a palavra sequer trindade e não é ensinada a trindade na Bíblia. Tu ensinas sobre a trindade? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? A palavra de Deus diz claramente que Jesus é o Filho de Deus e tu adulteras dizendo, não, Jesus é Deus. Ele não é o verde, não é literalmente o Filho de Deus. Tu que ensinas que não se deve adulterar, adulteras? É disso que está falando a palavra de Deus aqui, num conceito mais amplo, mais profundo, como Jesus quando disse, aquele que odiar no seu coração já matou. A lei tem preceitos dentro dela muito mais profundos. A palavra de Deus tem ensinos muito mais profundos. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Você pode adorar um ídolo simplesmente quando você, por exemplo, tem no seu estômago o teu Deus. Você sabe que não deve comer certas coisas e come, né? Não que pela fraqueza você vai ser condenado, mas quando você não defende a realidade de uma mensagem de saúde que Deus deu ao seu povo hoje, você também está aqui cometendo sacrilégio. O teu ídolo é o ventre. Ou, simplesmente, quando você acredita e defende uma trindade, você está, sim, defendendo uma doutrina idólatra. Você está idolatrando um Deus que não existe. Por isso, inclusive, se diz mistério. Ora, mistério. Se é mistério, eu não conheço. Se eu não conheço, eu estou adorando o que eu não conheço. E isto é idolatria. Paulo deixou claro, esse Deus desconhecido para vocês é o Deus que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O Deus que nós adoramos não é um Deus desconhecido. É o Pai
de todos os seres humanos, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é alguém que se fez Pai, não é alguém que assumiu o papel de Pai. Ele é, de fato, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso. 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A culpa, então, do nome de Deus ser blasfemado entre os gentios, entre os que não conhecem a Deus, é daqueles que dizem que guardam a lei, aqueles que pregam a lei, aqueles que procuram ensinar a lei, mas não guardam a lei. E o primeiro mandamento é específico: não terás outros deuses diante de mim. Então, quando eu ensino que há um outro Deus, quando eu ensino que o Espírito Santo é Deus, quando eu ensino que Jesus é Deus, eu estou blasfemando o nome do verdadeiro Deus, porque estou ensinando algo que é errado, eu estou sendo contrário à lei. Quando eu digo que é o domingo que se deve guardar, quando eu digo que são todos os dias da semana, e não ensino que é o sábado, que é a lei, eu estou blasfemando no nome de Deus. E quando eu digo que se deve guardar o sábado, mas eu mesmo não guardo, eu estou blasfemando o nome de Deus entre os gentios. E quando eu digo que não se deve matar, mas eu mostro ódio no meu coração, no meu relacionamento com as pessoas, eu estou blasfemando o nome de Deus entre os gentios, que olha e diz, ó, tá aí, ó, diz que é cristão, mas olha aí o comportamento dele. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por professos cristãos e por aqueles que se dizem judeus espirituais, mas que de fato não são. São apenas no nome, não são no coração. Pense nisso e que Deus seja contigo. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.